Boa tarde, quero cumprimentar o doutor Alexandre Guerra, quero cumprimentar em nome da Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados e também em meu nome pessoal, enquanto responsável pelo da formação da Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados. Queria cumprimentar e agradecer ao doutor Alexandre Guerra, que desde o primeiro contacto se disponibilizou para efetivamente fazer essa conferência ligada à temática da delação premiada. Conferência esta que estava agendada para, neste caso, para dezembro, mas por razões que transcendem quer a própria Delegação de Guimarães, quer o doutor Alexandre, teve que ser adiada para janeiro. Eu vou dar aqui uma breve referência do currículo do doutor Alexandre Guerra. O doutor Alexandre Guerra é advogado, atualmente tem a sua inscrição suspensa. Porquê? Porque está a fazer o doutoramento. Está a fazer o doutoramento na Universidade Clássica de Lisboa, nas áreas de Direito Penal e do Direito Público. Além de advogado, é também formador da Universidade de Formação Jurídica e Judiciária no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E é um investigador no ramo do direito que, efetivamente, anteriormente foi referenciado. Direito Penal e Direito Público. Daí que, feita a apresentação, se o doutor fazer o favor de iniciar a sua conferência. E muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, Sr. José Alberto Cunha. Portanto, a minha apresentação já foi feita, eu vou dispensá-la de a repetir novamente. No entanto, não posso deixar de lhe agradecer pessoalmente, a si em especial, e também à Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados, bem como ao Conselho Regional do Porto também, por este convite que me endereçaram. Para mim é um prazer estar desde já entre colegas, entre futuros colegas, porque pretendo retomar a atividade da advocacia mais tarde, assim concluir esta minha etapa de doutoramento e poder, acima de tudo, trazer-vos um tema que muita tinta faz correr já há muitos anos, umas vezes de forma, entendo eu, mais certeira do que outras. Ainda assim, eu gostava de frisar que a abordagem que faço da delação premiada será essencialmente numa ótica mais material e processual, portanto, não tanto numa ótica popular com que ela é explorada na comunicação social, e muitas vezes essa exploração, essa forma como é explorada esta temática na comunicação social, até me parece que muitas vezes acontece de forma algo ligeira, algo até, por vezes, inspirada por algumas ideologias ou correntes políticas, do que propriamente no âmbito de um esforço concertado para compreender uma reflexão verdadeiramente jurídica deste Instituto e que se foque exclusivamente nele e que possa apontar críticas e também vantagens em termos dessa delação premiada. E muitas vezes fala-se até em delação premiada, esta mesma expressão tem surgido com frequência neste léxico da comunicação social, quase sempre na sequência de propostas que são feitas por parte de alguns atores políticos. E uma das mais recentes abordagens que nós tivemos feitas a este domínio foi-nos trazida no final do verão pela Ministra da Justiça, no âmbito do anúncio da Estratégia Nacional contra a Corrupção, que, aliás, está disponível para consulta na internet e muitos de vós certamente já terão ouvido pelo menos falar nela, outros tê-la-ão consultado, portanto saberão do que é que eu estarei a falar. Compreende uma estratégia dividida em vários pilares, uma delas acaba por focar e por incidir na questão da delação premiada. E com base nas reações que se ouvem perante a expressão delação premiada, a ideia que fica é que se trata de um conceito, por vezes, essa ideia que parece-me que acaba por ficar para o público, de que se trata de um conceito absolutamente novo no universo jurídico e que coloca em causa, desde logo, o Estado de Direito, e isto por si só já é razão suficiente para se olhar para o tema com reservas. Ora, existem várias tipologias de delação premiada, existem várias modalidades, várias formas de expressão. Não podemos olhar para o Instituto da Delação Premiada e pensar imediatamente no sistema dos Estados Unidos. Até porque a verdade é que a delação premiada, se nós formos pensar, já se encontra bem presente, e muitos de vós certamente saberão e terão plena consciência disso, ela já se encontra presente e disseminada no ordenamento jurídico português. E ela acaba por estar refletida em vários domínios que eu certamente os visarei para termos a noção do que é que falamos quando falamos de delação premiada. Evidentemente que nós só podemos dizer que o Estado de Direito está em causa no quadro da delação premiada em função das medidas que são propostas, porque, de facto, algumas podem ter um escopo mais ou menos questionável, e não é por acaso que muitas vezes o Tribunal Constitucional se pronuncia em favor da inconstitucionalidade de determinadas normas, que
que são aprovadas, muitas vezes, ou no limite da legalidade, ou à margem da legalidade, outras vezes porque passam em claro durante muitos anos, quer ao legislador, quer mesmo àqueles que praticam e que aplicam o direito, e num determinado problema, caso concreto, isto acaba por suscitar algumas dúvidas e acaba por levantar alguns problemas, sendo muitas vezes por aí que se faz a luz quanto à constitucionalidade. Mas, por outro lado, também não é menos verdade que algumas medidas, por vezes, são propostas e elas acabam por causar algum receio e alarido quanto à sua constitucionalidade, e depois, não só as medidas acabam por se ver enquadradas no âmbito da legalidade constitucionalmente prevista, como ainda também acaba por prevalecer o princípio primeiro estranha-se e depois entranha-se. Eu até passo já a dar-vos um exemplo disso, que se calhar é um exemplo mais clássico de um exemplo desta natureza. Eu lembro-me da intensa discussão, e certamente muitos de vós também, que surgiu na altura, na sequência das profundas alterações que foram introduzidas ao Código de Processo Penal em 2013. E essa discussão prendia-se, sobretudo, com a possibilidade de, em fase de inquérito, o juiz passar a poder aplicar medida de coação ou garantia patrimonial mais grave do que aquela que era promovida pelo Ministério Público. Portanto, este acabou por ser um dos temas que, na altura, como é que é possível, o juiz unilateralmente pode propor uma medida mais grave do que o Ministério Público. Bom, a verdade é que tem passado no crivo do Tribunal Constitucional, passou muito rapidamente, e ainda hoje nós já assumimos quais são as condições em que um juiz de instrução criminal pode ou deve ver reunidas para que possa propor, neste caso aplicar ou decretar, uma medida de coação mais grave do que aquela que seja promovida pelo Ministério Público. Eu poderia enumerar outros casos. Um outro caso também que causou alguma celeuma está relacionado com a questão da violência doméstica e que diz respeito à questão da aplicação de mecanismos de vigilância eletrónica aos suspeitos no quadro da violência doméstica. Foi editado também, posteriormente, ao diploma que regula estas questões sobre formas de poder combater a violência doméstica, um número 7, que veio exigir o quê? Veio dizer se até um determinado momento era necessário o consentimento do arguido para que aquela medida de coação e aquele meio de vigilância pudesse ser colocado de forma a controlar os seus movimentos. Mais tarde acabou por ser quase de forma unilateral por parte do juiz. O juiz pode, desde que fundamente a sua decisão, aplicar e decidir neste sentido, independentemente do consentimento que venha a ser prestado pelo arguido, e essa medida de coação e a aplicação deste mecanismo nestes casos concretos de violência doméstica deixam de poder ser livremente revogáveis por parte do arguido, como sucedia até então. Portanto, existe um conjunto de situações, como eu referi, que acabam, de facto, por levantar alguma celeuma e depois acabam por se entranhar na cultura jurídica e, sobretudo, na cultura jurídico-penal, que muitas vezes é polémica. A verdade é que, se há algumas propostas que justificam alarme e que depois veem a sua inconstitucionalidade ser reconhecida, por outro lado, há outras que acabam por se revelar boas soluções. E é por isso que eu pergunto se será esse o caso da delação premiada. E, dando um pouco a resposta típica de jurista, eu vou ter de dizer depende. Depende do quê? Depende do conteúdo de cada proposta. A verdade é que a análise ao tema da delação premiada acarreta a reflexão sempre sobre algumas especificidades. Desde logo, a questão da atenuação e a dispensa da pena, a suspensão provisória do processo que eu vou explorar já em seguida, a utilização das declarações do delator contra outros coarguidos, as exigências de prevenção geral e especial, o valor das declarações do delator enquanto prova e até se pode pensar mesmo nos acordos sobre sentença que, volta e meia, acabam por ser propostos por alguns quadrantes académicos e também políticos. Portanto, como bem sabemos, volta e meia, estas acabam por ser soluções que o legislador e a academia acaba por tentar explorar. Mas, evidentemente que, infelizmente, nós não podemos explorar aqui todas estas realidades sob pena de as tratarmos com uma ligeireza que, de facto, não corresponderia à dignidade que elas merecem. Mas ainda assim eu tentarei visar aquelas que eu entendo serem as mais críticas e ou controversas, e uma delas é sem dúvida a questão relacionada com a suspensão provisória do processo e também naquilo que os tribunais podem entender para que esteja verificada ou não a delação premiada e possa ser aplicada a uma determinada pessoa. Mas, se nós falamos de delação premiada,
desde logo nós temos de passar a delimitar o objeto e também a distinguir conceitos, porque não raras vezes, inclusivamente a título recente, não quero que interpretem isto como uma crítica política ou algo do género, mas quando foi anunciado este plano de combate à corrupção, a Ministra da Justiça deu uma entrevista em que acabou por falar, invocar a delação premiada, mas ao mesmo tempo descrevendo aquilo que é o regime da denúncia, para efeitos de denunciantes whistleblowers ou até denunciantes reporting persons. Podemos fazer no futuro uma outra conferência também sobre este tema, mas a verdade é que os dois não são necessariamente a mesma coisa. Desde logo porque a delação corresponde à revelação de um crime ou infração que sejam cometidos por terceiros e que tem o objetivo de o delator obter dividendos com essa revelação. Este conceito, como eu referi, acaba por não se confundir com a denúncia. Porquê? Porque a denúncia é a comunicação de um crime ou infração cometido por terceiros contra a própria pessoa ou até mesmo contra terceiros, como sucede nos crimes públicos, por exemplo. Não vou aqui estar a distinguir a denúncia da queixa, porque todos vós saberão certamente que falamos em direito de queixa, e não neste caso em exercício de direito de queixa e não em exercício da denúncia, porque na queixa existe uma vontade expressa por parte de quem denuncia de avançar e de promover uma ação penal. Na denúncia há uma comunicação da notícia de um tipo de crime ao Ministério Público para, a partir daí, abrir o inquérito e poder avançar com a investigação respectiva. Portanto, quando nós falamos de denúncia, nós estamos a falar dos artigos 241, 242, 244 e também 246 do Código de Processo Penal. Apesar de termos também outras disposições que contemplam outro tipo de infrações, quer quanto ao crime cometido, por exemplo, para menores entre os 12 e os 16 anos, quer quanto àquele regime que está previsto para situações de denunciantes whistleblowers e denunciantes também reporting persons. A delação distingue-se então da denúncia por incidir sobre alguém que cometeu um ato ilícito e acaba por assumir voluntariamente a sua parte de responsabilidade. Não depende, por isso, que essa assunção de responsabilidade que decorra da investigação ou do inquérito promovido pelo Ministério Público, embora isso possa conduzir mas o que é certo é que a pessoa voluntariamente assume a sua culpa, ao mesmo tempo, a sua responsabilidade, ao mesmo tempo que colabora com as autoridades na investigação e na busca da verdade material e acaba por auxiliar a justiça a resolver um crime, a intensificar a proteção a um bem jurídico e também a imputar responsabilidades nos agentes que para ela contribuíram e que contribuíram, de certa forma, para o crime propriamente dito que levou a que esta pessoa pudesse invocar o Instituto da Delação. E logo por aqui, o delator também não se confunde com a testemunha. Já que, se nós formos ver a distinção entre um e outro, a testemunha, com base naquilo que eu referi, que era o delator, mas a testemunha não cometeu qualquer facto que esteja a ser investigado ou julgado no processo em que ela assume esta qualidade. Caso contrário, não seria testemunha. Portanto, caso contrário, ela seria um arguido, e o que acaba por não invalidar, atenção, que tenha conhecido os crimes que a fizeram ser constituída testemunha através de um facto ilícito. E basta nós aqui pensarmos num dos casos mais mediáticos que neste momento estão a ser discutidos em praça pública, em que uma pessoa visada acaba por ser, por um lado, arguido e, por outro lado, acaba por ser testemunha num outro processo, não simultaneamente no mesmo, mas num outro processo. Portanto, esta realidade poderia também, de certa forma, confundir-se com a confissão. E existe uma distinção clara que permite, que nos faz a nós olharmos para a diferença entre estas duas figuras. É que, como bem se sabe, na confissão também pode haver um benefício, também pode haver uma vantagem que seja atribuída a essa confissão por parte do arguido. Eu estou a pensar nos casos do artigo 344 do Código Penal, em que prevê que se o arguido fizer uma confissão integral e sem reservas, há todo um conjunto de procedimentos que se dispensam em fase de audiência, passando-se de imediato às alegações orais e à determinação da justiça aplicável. O que é que acresce ainda? Acresce ainda que o arguido é logo aqui beneficiado, pelo menos em termos económico-financeiros, por ter a taxa de justiça reduzida à metade e, se essa confissão for interpretada pelo tribunal como estando o arguido a fazer um juízo crítico, poderá reforçar a convicção de que corresponde a atos demonstrativos de arrependimento sincero do agente e beneficiar de uma atenuação especial da pena nos termos do artigo 72 do Código Penal ou, eventualmente, e também eventualmente, no caso da suspensão da execução da pena, isto que está previsto nos artigos 50 e seguintes também do Código Penal. Eu vou mais longe ainda. Dependendo do tipo de crime, nós poderemos até ter uma dispensa de pena nos termos do artigo 74 do Código Penal. Portanto, como veem,
A delação premiada prevê, ou a delação pode, pelo menos a confissão prevê aqui um conjunto de situações, e a delação, nós vamos ver que a delação vai também incidir e vai também conceder um conjunto de prerrogativas que correm em favor do até um determinado momento arguido, caso este decida colaborar com a justiça. Mas esta postura é que pode acabar por ser determinante para que o Ministério Público promova, por exemplo, ainda em fase de inquérito, a questão da suspensão provisória do processo, que está, nomeadamente nos termos do artigo 281 do Código Penal, como todos sabemos. Mas depois constatamos que a confissão, além de ter uma aceitação e um benefício condicionados à sua interpretação pelo Tribunal, o Tribunal até pode duvidar da confissão que seja feita, mas a verdade é que a confissão é frágil porque, no caso de crimes com penas de prisão superiores a 5 anos, nunca dispensa a realização de prova. E caso existam coarguidos, a mesma só é aproveitada se estes procederem igual confissão, integral, sem reservas e que esta seja coerente. Portanto, o que sucede na delação premiada é basicamente que esta, além de ter de contar com o reconhecimento do delator em como praticou factos ilícitos, acaba por recompensá-lo pelo contributo dado para a obtenção de resultados dentro de uma investigação. E esta recompensa pode ter duas naturezas distintas. Pode ser, desde logo, material, na medida em que reduz ou dispensa a pena, e pode ser também processual, na medida em que pode arquivar ou suspender o processo. Portanto, perante este estado das coisas, e como eu vos prometi que nós íamos falar das manifestações da delação premiada no ordenamento jurídico português, eu posso dizer desde logo que ela está prevista desde logo em 9 domínios distintos. Está prevista no terrorismo, está prevista na criminalidade económica ou financeira, está prevista na corrupção do setor público, corrupção também no setor privado, no tráfico de órgãos, no tráfico de droga, na lei das armas e munições, comportamentos antidesportivos e também na antidopagem no desporto. Embora na antidopagem no desporto já não esteja necessariamente em causa um crime, mas está sujeito ainda assim a um regime específico próprio a questão da antidopagem no desporto. Eu acrescentaria ainda uma 10ª temática, onde a delação premiada acaba por estar presente, mas não está presente na sua forma pura. Eu refiro-me aos artigos 109 e seguintes da Lei 23/2007, que é aquela que regula, que estabelece o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros de território nacional. Ora bem, a subsecção que começa neste artigo 109 prevê a concessão de autorizações de residência a vítimas de tráfico de pessoas ou de ação de auxílio à imigração. E prevê essa possibilidade se, além do arrependimento por parte das pessoas que sejam alvo desse tráfico ou das ações de auxílio à migração ilegal e que permaneçam ilegalmente em Portugal, elas tiverem ainda uma colaboração importante para investigações e processos relacionados com o tráfico de pessoas ou auxílio à imigração ilegal. Isto só não é delação premiada pura, porque a entrada ilegal em território nacional não configura um crime, como sabem, a menos que não se trate da primeira vez, portanto, sendo uma prática que ocorra a partir da segunda vez, aí sim já configuraria crime, e, além disso, a permanência ilegal só configura uma contraordenação. Logo, como regra geral, como entrar em Portugal acaba por não ser crime, nós não podemos falar de uma delação premiada pura, mas todo o seu mecanismo, todos os princípios e a dinâmica que estão a ela inerentes acabam por estar previstas neste caso concreto por ser uma forma de compensação em troca de uma colaboração com a Justiça e manifestação de um arrependimento também na conduta que acabou por ter. Mas isto porquê? Porque pode haver casos, de facto, em que haja essa sujeição aos grupos de crime organizado, mas exista sempre a possibilidade de interrupção dessa colaboração e de corte com as pessoas que trabalham no tráfico de pessoas e também no auxílio à imigração ilegal. Quanto às outras 9, eu começaria por referir, desde logo, a Lei 52/2003, de 22 de agosto, que prevê 3 disposições que refletem, de forma clara, a delação premiada aplicável a este fenómeno. Desde logo, quanto aos que promovam, fundam, chefiam, dirigem ou até executem atos preparatórios com vista à constituição de grupos e organizações terroristas, estou a pensar no número 5 do artigo 2º, estes podem ver a pena especialmente atenuada ou nem sequer haver lugar à punição se o agente auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis. Já abordarei o que é que se entende por essa participação ou esse auxílio para a recolha de provas e para a identificação dos responsáveis, porque esta questão é muito controversa, incluindo ao nível jurisprudencial.
Também para quem praticar atos de terrorismo, pode ver a pena especialmente atenuada ou não ser sequer punido se auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis. Estou aqui a pensar no número 13 do artigo 4º. E, finalmente, uma terceira disposição que nos diz que, em que há lugar a uma transcrição exata destas duas disposições e também a mesma consequência que eu referi ainda agora, quanto aos atos que correspondam ao financiamento do terrorismo. Estou a pensar no número 3 do artigo 5, do artigo 5º-A. Quanto à criminalidade económica ou financeira, nós vemos que o crime de branqueamento de capitais foi introduzido no Código Penal, mais concretamente no artigo 368-A, foi introduzido pela Lei 11/2004, de 27 de março, e foi inserido num conjunto de disposições que formaram o então regime de prevenção e repressão do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita. Volta e meia o poder político, independentemente da cor, gosta sempre de promover um pacote de combate a um destes fenómenos, e lá temos um conjunto de alterações, muitas delas felizes, a meu ver. Esta foi uma dessas alterações felizes, esta norma em específico. E, olhando para o artigo 368-A, eu peço-vos que vejam o número 9, que não prevê a dispensa da pena para o agente que auxiliar concretamente na recolha de provas, para a identificação ou captura dos responsáveis. Voltamos a ver outra vez o mesmo tipo de redação, mas prevê a possibilidade de atenuação especial. Isto pode ser decisivo, de facto, para que um arguido possa aceitar colaborar, sobretudo quando falamos de crime desta natureza. Quanto ao regime das infrações tributárias, nós temos o número 4 do artigo 89, que prevê que as penas previstas para o crime de associação criminosa dirigida à prática de crimes tributários possa ser, uma vez mais, especialmente atenuada ou não ter sequer lugar a punição se o agente comunicar à autoridade a sua existência, de modo a que esta possa evitar a prática de crimes tributários. É esta a redação deste número 4 do artigo 89. Depois temos também a corrupção no setor público. Nomeadamente, eu começo já por referir o artigo 374-B do Código Penal, que foi editado na sequência, uma vez mais, de um daqueles pacotes de anticorrupção, na altura, em 2010, e este artigo veio abrir, basicamente, a possibilidade de dispensa da pena para o agente se verificarem os pressupostos que estão ali previstos, nomeadamente a denúncia do crime no prazo de 30 dias antes da instauração do procedimento criminal, e se voluntariamente restituir a vantagem ou se até a prática do facto retirar a promessa ou recusar o oferecimento de vantagem. A pena depois pode ser especialmente atenuada se estiverem verificadas as condições previstas no número 2. Ora, como nós vemos aqui, neste tipo de casos, é obrigatória a atenuação especial se verificarem aqueles requisitos. E a mesma solução, exatamente com a mesma redação, também acabou por ser transportada para o artigo 19A da Lei 34/87, de 16 de julho, que prevê o regime dos crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos. Esta disposição foi também editada igualmente em 2010, portanto surgiu no mesmo tipo de ambiente. Portanto, em todos os casos que eu vos referi até ao momento, nós percebemos que é uma tentativa de consagrar tenuamente um estatuto do arrependido, tornando-o de alguma forma apelativo na medida em que auxilie, pelo menos, a investigação com dados concretos. Depois nós temos também a Lei 36/94, de 29 de setembro, que prevê, no artigo 8º, novamente, uma atenuação especial se o agente auxiliar outra vez na recolha de provas, na identificação, na captura de alguns responsáveis, mas quando estejam em causa os crimes de corrupção, peculato, participação, crime económico em negócio ou outras infrações económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional. Aliás, a propósito disto, isto acaba por estar diretamente ligado com o Instituto do Procurador Europeu, que também agora nos últimos dias e nas últimas semanas tem levantado bastante polémica, mas era muito importante que todos nós víssemos a forma como a figura do Procurador Europeu vai chamar a si a responsabilidade e até mesmo a competência para poder intervir e poder atuar neste tipo de temáticas que eu vos referi ainda há instantes. É uma questão de se ver os instrumentos correspondentes. Quanto à corrupção no comércio internacional e na atividade privada, nós vemos que no artigo 5º da Lei 20/2008, de 21 de abril, está prevista uma vez mais a atenuação à dispensa de pena em moldes praticamente semelhantes às que estão previstos no artigo 374-B do Código Penal. No tráfico de órgãos, nós encontramos também uma redação semelhante. Estou a falar do artigo 144-B do Código Penal, em concreto do número 6,
E repare-se que aqui a legislação parece-me ficar muito aquém quanto à questão do tráfico de órgãos, porque fica um pouco aquém do pretendido, daquilo que se pretendia ou que se exigia por uma delação premiada pura. É que o legislador só exige que o delator identifique outras pessoas criminalmente responsáveis, mas que estejam envolvidas nos mesmos factos. Portanto, eu acredito que o legislador podia ter ido mais além e exigir mais informações como contrapartida pela atenuação especial da pena. Parece muito pouco. Mas a verdade é que o legislador não o fez. E, por outro lado, também importa perceber que não o fez, primeiramente, desde logo, por um motivo. Era tentar impedir que o Ministério Público se socorresse quase exclusivamente neste meio de prova, como, aliás, acaba por ser uma das fragilidades da delação premiada. É o Ministério Público ter a tentação de se socorrer na prova testemunhal e o que poderia ser até demasiado arriscado e fragilizar bastante a produção de prova, se o Ministério Público depositasse toda a estratégia em alguém que pudesse beneficiar com isso. Poderíamos entrar, nomeadamente, em questões em que pudessem ser favorecidas a construção de determinadas narrativas por parte do arguido só para tentar mostrar ao Ministério Público que tem alguma coisa para oferecer e que deve ser recompensado por isso. Portanto, depois, por outro lado, espera-se que, com a identificação de outros responsáveis, o agente possa descrever e ajudar a perceber de que forma são eles responsáveis. Portanto, sendo por isso insuficiente a indicação pura dos dados pessoais destes. Portanto, isto acaba por ser um ilícito mais controverso. No crime de tráfico de droga, nós falamos do artigo 31 do Decreto-Lei 15/93, que basicamente as relações são muito semelhantes entre si. Na Lei das Armas, Lei 5/2006, temos o número 3 do artigo 87. Ainda no quadro criminal, a Lei 50/2007, que vai estabelecer o regime da responsabilidade penal por comportamentos antidesportivos, acaba por contemplar também um sistema de colaboração com a justiça e com as autoridades, com vista às questões no crime de aposta antidesportiva. Portanto, acaba por ser muito interessante a forma como o legislador explorou estas questões. E depois tínhamos também a questão da antidopagem. Passando um pouco este capítulo, eu se calhar focava-me agora naquilo que a Justiça tem entendido como auxiliar concretamente. Porque já todos percebemos que pode existir um conjunto de vantagens se o agente auxiliar concretamente a Justiça. No entanto, a verdade é que, se nós olharmos para a forma como os nossos tribunais a têm interpretado, eu posso dizer que, desde logo, tendo a acompanhar o entendimento de Paulo Pinto Albuquerque, que alega que, mais do que uma mera intenção de prestar auxílio ou cooperar, exige que sejam recolhidas provas e que ocorra a identificação ou captura de outros responsáveis a partir da participação do agente. No mínimo, é sempre preciso que se recolham provas e não basta sequer os indícios de. É preciso que o agente coopere, manifeste boa vontade em cooperar, não se reste apenas, nem se baste em confessar, e que coopere ativamente com o Ministério Público. Isto causa, naturalmente, alguma controvérsia, mas a verdade é que não basta só este tipo de comportamento. O Supremo Tribunal de Justiça, num acórdão de 14 de junho de 2007, aquilo que veio dizer é que é fundamental que o agente demonstre de forma inequívoca, através das suas ações, que transpôs, eu passo a citar a partir de agora, transpôs a barricada do crime para se assumir como seu combatente ativo. Não basta dar dados, não basta dar indicação de alguns elementos. Mas a verdade é que depois isto levanta algumas questões. Como é que este indivíduo pode tornar-se um combatente ativo? E, basicamente, num acórdão de 12 de julho de 2006, o Supremo Tribunal de Justiça veio dizer que a lei não exige o auxílio ou colaboração do agente com as autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis sejam prestados no âmbito do próprio processo. Isto levanta algumas questões porque, desde logo, não significa que o arguido possa fornecer informações sobre grupos ou traficantes com os quais não se relaciona. Isto seria aquilo que se chama de uma moeda de troca fácil. E não é isso que o Supremo diz no acórdão. Aliás, o mais fácil seria o arguido não colaborar quanto à realidade que conhece e colaborar com outras realidades, porque, por exemplo, no caso do tráfico de droga, o arguido até se poderia sentir tentado a denunciar a rivais na questão do combate ao tráfico de droga ou pessoas com os quais o arguido entendesse que deveria entregá-las à justiça e acabaria por beneficiar com isso. Portanto, tratando-se de um processo de tráfico de droga, portanto, eu volto a frisar que parece inadmissível que o arguido possa transacionar informações privilegiadas sobre, por exemplo, também outro tipo de temática, como a corrupção.
Se o foco, o objeto no qual o arguido está a ser alvejado é o combate ao tráfico de droga, o arguido dar em troca informações sobre o combate à corrupção, nada invalida que ele possa vir a ser constituído testemunha num processo paralelo que venha a ser aberto um inquérito próprio e que ele possa ser constituído testemunha, mas daí a que isso possa servir automaticamente como transação para poder beneficiar da delação premiada, parece-me ser ir longe demais. E depois, é muito importante nós atendermos também ao facto de, se o arguido não colaborar no âmbito do seu processo, porque muitas vezes poderia ocorrer, por invocar medo de retaliações por parte dos elementos com quem manteve contacto, parece-me que ele só poderia manter a postura colaborante se ele ajudasse a desvendar, na medida daquilo que souber, as pessoas com as quais trabalhou. Sob pena de se questionar o seu arrependimento e a sua verdadeira participação no processo. Ele não tem vontade de indicar quem são as pessoas com quem trabalha, parece que se deve questionar a sua vontade em, de facto, colaborar com o processo. E é esta também a interpretação que nós poderemos retirar do Acórdão de 2006 do Supremo Tribunal de Justiça, quando utiliza a expressão conduziu ao desmantelamento da rede de tráfico de estupefacientes. O Supremo não diz de uma rede de tráfico. O Supremo é muito claro e acaba por dizer da rede de tráfico de estupefacientes. Está claramente a cingir-se ao objeto, que é objeto do processo. E neste mesmo sentido, eu também indicaria um outro acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 19 de maio de 2015, que recusou, portanto já num outro âmbito, recusou a atenuação especial da pena ao arguido por entender que, e eu passo a citar novamente, ainda que haja prestado informações no âmbito do processo diverso do seu e no qual uma pessoa foi condenada, certo é que no seu processo a sua colaboração foi reticente e insípida, não facultando provas ou informações tão pouco decisivas que conduzissem à identificação e captura das pessoas. Portanto, isto acaba por reforçar a convicção que eu referi há instantes. Por outro lado, a soma das colaborações que tiver e os resultados que forem alcançados devem pesar nos termos da atenuação especial ou até, eventualmente, numa dispensa da pena. Por exemplo, neste acórdão de 2006, aquilo que se constata é que o arguido, por exemplo, deu informações determinantes para o desmantelamento de uma rede de tráfico de estupefacientes com apreensão da quantidade. Eu julgo que, na altura, era uma quantidade de 25 quilos de heroína e de cocaína e também levou à atenção de vários indivíduos. Como é natural, o Supremo Tribunal disse que o Tribunal não poderia ser indiferente a uma realidade desta natureza. Mas nós temos também uma visão completamente distinta, portanto, não basta indicar estes dados, e que nós temos um outro acórdão do Supremo de 14 de janeiro de 1993, em que a Polícia Judiciária recebeu algumas informações, mas a verdade é que entendeu o Tribunal que o arguido só decidiu colaborar e indicar alguns dados que foram relevantes para outras investigações paralelas, numa altura em que percebeu que iria responder criminalmente e que a prova que já tinha sido recolhida pelo Ministério Público contra si, que iria ser extremamente penosa e que muito provavelmente acabaria por sancioná-lo. Portanto, o que nós temos de ver basicamente é que o Tribunal tem de averiguar se, em concreto, pela ocorrência ou devido à ocorrência de alguma ou algumas das circunstâncias previstas no texto da lei, se verifica uma diminuição da ilicitude do facto. Por outro lado também, da culpa do agente, ou até da necessidade da pena que justifique uma resposta punitiva atenuada. Isto é que acaba por ser o principal. Portanto, em traços gerais, nós poderemos concluir que a noção de auxílio considerável, ainda que não abranja o processo no qual o agente é arguido, no mínimo tem de estar inserido na mesma área temática e visar as pessoas com as quais o arguido mantinha atividade ilícita, o que incluirá, desde logo, a demonstração de factos que os possam incriminar, seja nesse processo ou em processos futuros. Isto pode ser mais ou menos apelativo para o arguido, em função da forma como o arguido venha a entender que esse benefício, esse ajustamento da pena, afinal, lhe seja favorável ou não, porque o arguido pode entender bem se é por esta diferença de pena que eu vou colaborar com a Justiça e ter este papel tão ativo, posso entender que não se justifica. Passando para uma outra questão que eu também acho bastante controversa no Instituto da Delação Premiada, e até porque não há tempo para muito mais. Portanto, eu gostaria de explorar a possibilidade da suspensão provisória do processo nos termos do artigo 281 e seguinte, do artigo 281 do Código de Processo Penal. Ora, nós temos um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra que, embora incida o foco na questão do impedimento do juiz, a verdade é que acaba por visar também o facto de ter sido decidida a suspensão provisória do processo aos arguidos
e de estes poderem testemunhar no julgamento do coarguido nos termos do artigo 133 do Código de Processo Penal. Eu estou a falar do acórdão de 25 de junho de 2008. E estava em causa neste acórdão o impedimento do juiz na fase de julgamento de um arguido acusado de corrupção passiva. E tinha também o juiz, na fase de inquérito, aplicado a coarguidos medidas de coação, arguidos estes que estavam indiciados pelo crime de corrupção ativa e que acabaram por beneficiar do Instituto da Suspensão Provisória do Processo com uma condição, a de testemunharem no julgamento do arguido da corrupção passiva. Neste acórdão, o Ministério Público acabou por invocar o artigo 281 do Código de Processo Penal e também o artigo 9º da Lei 36/94 para sugerir que fosse decretada a suspensão provisória do processo dos arguidos indiciados pelo crime de acordo com aquilo que está previsto no artigo 133, número 2 do Código Penal, no julgamento que estava previsto vir a ser realizado sobre a matéria investigada nos autos. E a proposta feita pelo Ministério Público acabou por ter a concordância do juiz de instrução criminal, tendo sido decretada efetivamente, neste mesmo processo, a suspensão provisória do processo dos arguidos. E a verdade é que acabou por haver uma separação de processos, pelo que os arguidos, ao consentirem de pôr como testemunhas, esta decisão tem cobertura e base legal de acordo com o artigo 281 que eu referi e também com os restantes artigos do Código de Processo Penal que eu também já referi mais do que uma vez. Mas, no fundo, impõe-se perguntar até que ponto é que, tendo a opção de verem o seu processo arquivado, cumprindo uma injunção e regra de conduta, que é consentir prestar o depoimento como testemunha, esta hipótese convertida em realidade acaba ou não por violar a dignidade e não consubstancia um método proibido de prova, é exemplo do que está elencado, por exemplo, no artigo 126 do Código de Processo Penal e também no número 8 do artigo 32 da Constituição. No seguimento disto que eu acabei de referir, eu assinalo, porque acabou por ser uma questão para deixar, desde já, pensar provocatória para depois acompanhar, mas eu assinalo um outro acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 15 de abril de 2010, relativamente a um caso em que houve a necessidade de separar os processos na fase de inquérito e que tinha em vista, basicamente, a colaboração do coarguido na fase de julgamento enquanto testemunha. Isto, uma vez mais, a pensar no artigo 133, número 2 do Código de Processo Penal. O prémio seria a suspensão provisória do processo e, posteriormente, o arquivamento do processo após o cumprimento da referida condição. Em teoria, nós podemos sentir-nos tentados a acreditar que existe maior probabilidade de uma testemunha dizer a verdade, nomeadamente devido à ameaça de incorrer no crime de falsas declarações por ser ajuramentado, do que propriamente o coarguido. Mas a verdade é que existe uma tentação para poder assumir que as declarações do arguido não possam merecer maior crédito do que as de uma testemunha, como de facto acabou por assumir o Tribunal neste caso concreto. Até porque a verdade é que o princípio da presunção de inocência e a obrigação de ser a acusação a provar a culpa e não o arguido a provar a sua inocência fazem com que essa aparente probabilidade de que o arguido possa eventualmente sentir-se tentado a incorrer no crime de falsas declarações, mas a verdade é que, para todos os efeitos, fazem com que essa aparente probabilidade tenha de ser desconsiderada e cada meio de prova tenha de ser avaliado isoladamente e inserido no contexto devido. A propósito deste acórdão, há doutrina, por exemplo, que critica, eu digo sem qualquer problema, Inês Ferreira Leite critica bastante o aproveitamento de uma injunção desta natureza para suspender provisoriamente o processo, mas a verdade é que há doutrina que critica o facto de a suspensão provisória do processo depender de o coarguido depor contra outro coarguido e de a liberdade dessas declarações serem influenciada pela possível coação decorrente da promessa de futuro arquivamento do processo. Entende-se, portanto, esta parte da doutrina, que aquele arguido que passa a qualidade de testemunha, que estará nitidamente a ser influenciado sob pena de um mal maior. E esta corrente entende que a diferença da liberdade de vontade do coarguido declarante acaba por levantar questões sobre se a prova recolhida pode ser valorada ou se é uma prova proibida por ter sido obtida por uma espécie de coação moral. E, como tal, desta forma, basicamente inseria-se nos chamados métodos proibidos de prova. No fundo, é uma via naturalmente a explorar, até porque esta é uma questão que gera bastante controvérsia na nossa jurisprudência portuguesa. Mas a verdade é que não posso deixar de dar razão de que existe o risco de a verdade material acabar por ser uma verdade provocada pela motivação que alguém tem de se desenvencilhar de uma possível condenação que pode impender sobre si.
Agora, a crítica, de facto, tem uma razão de ser, pelo menos em abstrato. Mas há um fator que esta crítica não considera e que não pondera, que é o facto de as declarações do arguido que vê o Ministério Público promover a suspensão provisória do seu processo não são, em regra, articuladas com o Ministério Público. Só quando o Ministério Público, só quando este arguido se dirige ao Ministério Público e manifesta aquilo que pode eventualmente oferecer, não é básico, aí é que ele pode beneficiar com isso. Não é o Ministério Público que lhe apresenta uma narrativa e pede que vá basicamente debitar essa narrativa. Quer dizer, acontecer um cenário desses é um cenário extremamente chocante, mas não é isto, em abstrato, não é isto que iria acontecer numa situação destas. Portanto, não é, de facto, impossível, mas a verdade é que é difícil conceber um plano do Ministério Público para pessoalizar a questão contra alguns coarguidos e, na execução de um plano desses, de tal forma maquiavélica e chocante, o arguido não passaria necessariamente a testemunha, passaria a marionete do Ministério Público para dar apenas voz a uma tese que fosse enfabulada pelo procurador ou pela procuradora. Portanto, isto para chegar à conclusão de que a verdade é que quando o enfoque é colocado especialmente na possibilidade do declarante ser influenciado pelos benefícios que está retirado das suas declarações, parte-se do princípio que há uma concertação ab início entre o Ministério Público e o delator, e o que acaba por fazer crer na concertação de discursos, mas, para todos os efeitos, essa concertação de discursos não é ensaiada, não é promovida, acaba por ser uma hipótese teoricamente bizarra. No limite, a concertação só surge posteriormente e é uma concertação em termos de posição a assumir pelo arguido numa fase posterior e não uma articulação de discursos para que o Ministério Público possa sair dali de alguma forma vencedor e criar uma verdade alternativa face à verdade material. Portanto, o Ministério Público só pode avançar realística e honestamente para a suspensão provisória de um processo numa situação destas, quando o arguido apresenta a sua versão dos factos e o Ministério Público acolhe essa mesma versão, fundada em fatores que podem ser variáveis. Por exemplo, a prova recolhida que tenha e para a qual as declarações do declarante possam servir para unir determinadas peças do puzzle, por assim dizer, puzzle esse da investigação, ou até mesmo acrescentem novos factos e pessoas também novas que se enquadram na investigação e que ajudam a ampliá-la e até mesmo a enriquecer essa investigação. Numa realidade desta natureza, não há, eu volto a insistir outra vez nesta questão, uma articulação entre o arguido e o Ministério Público. Aquilo que há é uma concertação quanto à estratégia processual, porque o Ministério Público entende que o valor das declarações do arguido pode ser sempre superior para o restante processo ou para os coarguidos do que o valor que terá uma investida cega que fizer contra todos se não tiver essas declarações que já não são decisivas. E a partir daqui, nós falamos também de todos os riscos que daqui possam decorrer e que podem fragilizar uma investigação e, não raras vezes, como acontece em alguns casos, não só mediáticos, mas noutros, nós depois temos magistrados, coletivo ou em tribunal singular, que lhes resta o princípio da livre apreciação da prova. E todos nós sabemos muito bem as fragilidades que a prova que se socorra apenas deste princípio pode acabar por ter em processo penal. Portanto, perante tudo isto, eu acabo por acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça naquele mesmo acórdão de 15 de abril de 2010, em que concluiu que não se pode dizer que seja uma regra de conduta muito descorreita. Utilizou mesmo esta expressão, do ponto de vista dos direitos fundamentais. No entanto, o visado acabou por aceitá-la e o juiz de instrução manifestou a sua concordância. Portanto, se foi aquele o atingido, parece lógico que fosse ele a manifestar-se e a indignar-se. Tanto mais que é uma pessoa habilitada a concurso superior e facilmente acede à compreensão dos seus direitos. É isto que acaba por assumir o Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, o Supremo fez esta última observação. Porque foi, na altura, o recorrente a alegar a violação dos direitos fundamentais de outrem. Portanto, não pode ser um co-arguido, ou neste caso, se ficar arguido isoladamente, a dizer que está preocupado com a liberdade da testemunha, ou com os direitos fundamentais da testemunha, porque com receio de que a própria testemunha que vai incriminá-lo acaba por estar condicionado e ser coagido pelo Ministério Público. Portanto, isto não faz sentido, mas a verdade é que o Supremo fez uma observação curiosa e muito pragmática. Basicamente diz que só poderia alegar a violação dos direitos fundamentais aquele cujos direitos teriam sido violados. E neste caso concreto, é como se esperasse que o arguido que viu o seu processo ser suspenso provisoriamente tivesse interesse em alegar a violação dos seus direitos quando saiu processualmente beneficiado e prejudicou até um terceiro. Portanto, o sacrifício dos seus direitos fundamentais, neste aspecto, é algo a que o mesmo estará
sempre disposto. Portanto, eu acredito que esta tese do Supremo Tribunal de Justiça é de facto de acompanhar, já que não há qualquer tipo de coação nestes acordos, apesar da tentação, e cabe ao Ministério Público também cruzar a narrativa que seja vendida por um delator para perceber se minimamente faz sentido aquela narrativa que está a ser transferida por parte de um arguido. Portanto, ponderados os interesses e as soluções apresentadas, o arguido que vê o seu processo ser provisoriamente suspenso, constata o que lhe seria favorável, é uma contrapartida que tem de ser favorável. Caso contrário, ele não se irá sentir tentado em colaborar com o Tribunal. Portanto, agora, a coação funciona basicamente, se não fizer X, acontece Y. E a verdade é que nenhuma das soluções, num quadro desta natureza, acaba por ser positiva para o arguido. Portanto, no final, e já para encerrar um pouco esta minha intervenção, que eu não queria que se alongasse muito mais, nós podemos, de alguma forma, equiparar a suspensão provisória do processo a uma dispensa de pena. Mas é uma dispensa na qual passa a haver uma inversão de papéis, já que o arguido acaba por assumir uma outra qualidade processual, ao mesmo tempo que, se tratarem de crimes de corrupção ativa, o grau de culpa acaba por ser um elemento dispensável para a tomada de decisão favorável no sentido da suspensão. Portanto, perante isto, no fundo, nós percebemos que a delação premiada tem procurado acolher uma solução que, embora não tenha trazido resultados quantitativamente visíveis, e basta nós olharmos para as estatísticas e para os números de combate à corrupção em abertura de inquéritos e de condenações, a verdade é que é vista com esperança pelo poder político, mas ainda só atribui compensações em matéria de pena aplicável, dispensa ou atenuação. Esta questão da suspensão provisória do processo acaba por ser um trunfo que pode ser decisivo e pode ser muito mais apelativo do que aquilo que nós temos se não for aplicada a questão da suspensão provisória do processo. Portanto, se será suficiente, a meu ver, parece difícil aquilo que nós temos. Mas também parece-me também muito delicado que nós entremos naquilo que ainda há pouco tempo o Governo referiu, na tentativa de negociação de penas ou celebração de acordos sobre sentença, como já chegou a ser proposto por mais do que uma vez, e aliás também o professor Figueiredo Dias tem sido uma parte ativa quanto a esta questão dos acordos sobre sentença. Parece-me que isso já é mais perigoso, já se aproxima mais das características do sistema dos Estados Unidos, que é um sistema que, de acordo com as estatísticas que eu tinha verificado aqui há umas semanas, cerca de 94% dos casos ligados de âmbito criminal são resolvidos através de uma negociação desta natureza. Portanto, mas os Estados Unidos têm um sistema completamente diferente do nosso. Não sei se isso será uma boa solução, até porque pode ser um mecanismo pernicioso, sobretudo quando nós falamos do combate à corrupção, do combate ao branqueamento de capitais, e que poderá acabar por beneficiar personalidades que, muito provavelmente, os princípios de prevenção geral e especial exigiriam um outro tipo de solução. E eu, com isto, basicamente, encerraria a minha intervenção. Portanto, estarei aqui com certeza disponível para o debate e para o que mais entenderem. De qualquer maneira, eu também tenho agora digamos, quase uma emergência. Este é um tema que, em princípio, se um dia for consignado em lei, que voltaremos. E daí, talvez, os colegas que queiram efetivamente participar do chamado bate-papo, sem dúvida que, se de facto já há lei, o doutor aí já tem uma visão, digamos, crítica ou não da lei que vier a ser aprovada, se vier a ser aprovada. De qualquer maneira, doutor, eu queria agradecer imenso, em nome da delegação de Guimarães Ordem dos Advogados, também em meu nome pessoal. Queria também desejar ao doutor pela brilhante conferência que fez, efetivamente, foi uma brilhante conferência. Muito obrigado. E queria desejar boa sorte para, agora, penso que é no dia 26 de março. 25 de março. 25 de março, o do seu doutoramento, tudo corre bem. Obrigado. E que desejo ao doutor e família, de facto, também um feliz ano novo de continuação de 2021 e, acima de tudo, com muita saúde, que estamos a viver em tempos de pandemia. Muito obrigado. E, mais uma vez, também agradeço a disponibilidade manifestada pelo seu doutor e a disponibilidade manifestada para futuras conferências. Total, disponibilidade total. No âmbito dos domínios que o seu doutor, direito penal e direito público. Disponibilidade total. Eu não sei se tenho tempo de responder a uma questão que me foi colocada pela doutora Joana Pinto de Sousa. Pode. Portanto, que colocou aqui na questão de perguntas e respostas, se na minha opinião eu acredito que o Instituto da Delação Premiada possa, em última medida, levar ao nascimento de uma nova profissão criminosa. Fala em questões de psicologia criminal. Não será materialização da expressão que, afinal de contas, o crime compensa.
Depende. Acho difícil que possa levar a uma profissão criminosa, porque dificilmente os arguidos conseguem, com base no ordenamento jurídico que nós temos atualmente, conseguem tirar outro tipo de contrapartidas. Nós não falamos de delação premiada no sentido de delação em que é compensado e até incentivado a que os cidadãos se consigam introduzir em grupos de crime organizado e trocam essas informações literalmente por somas financeiras, por contrapartidas financeiras. Isto parece-me que nós estamos muito longe e parece-me que uma solução, alguém que propusesse uma solução desta natureza seria uma solução aberrante. Portugal tem, desde logo, o Ministério Público, tem a Polícia Judiciária, tem também os advogados, tem a possibilidade de serem constituídos assistentes no processo penal. Parece-me que já são pessoas com bastante legitimidade e bastante habilitadas para cumprir um conjunto de regras que estão previstas no Estado de Direito e que possam levar, desde logo, a uma investigação que respeite os princípios basilares desse Estado de Direito. A tentação de poder compensar com outro tipo de contrapartidas a algum potencial delator parece-me claramente uma solução que iria colocar em perigo, desde logo, o processo de investigação criminal e iria levar às verdades alternativas e não necessariamente à verdade material. Portanto, parece muito perigoso. Agradeço já a sua questão e eu aproveito e deixo aqui o meu e-mail aos colegas que quiserem. Se quiser, peço desculpa, mas se quiser responder a mais questões, esteja à vontade. Eu só verifiquei esta pergunta. Então, ok. Portanto, esta já cá está. Se houver alguém que tenha interesse nisso, portanto, esteja à vontade, eu deixo aqui o meu e-mail. Se alguém tiver alguma questão ou quiser partilhar uma troca de impressões, qualquer coisa, tem aqui o meu e-mail. Estejam mais que à vontade e se houver alguma intervenção, façam favor. Sim, senhora. Doutor, mais uma vez, meus agradecimentos, em nome da delegação e em nome pessoal, e que tudo corra bem no dia 25, que vai correr. Muito obrigado. Felicidades a todos. Continuação do bom ano, com muita saúde e felicidade. Bom ano a todos também. Protejam-se. Muito obrigado. Muito obrigado e boa tarde. Uma boa tarde. Obrigado. Com licença. Eu vou encerrar. Com licença.